Então eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 139. E que você possa continuar com o seu coração aberto, adorando ao Senhor, reverenciando ao Senhor, em nome de Jesus. Salmo de número 139. Amém? Todos acharam? Quem não achou, diga misericórdia. Então vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando assento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho, quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, ou na sepultura, lá estás também. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os meus olhos viram o meu embrião, os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos, porque falam de mim com maldade. Em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações, e vê se há em mim, ou vê se há em minha conduta, algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Amém. Feche seus olhos mais uma vez, queridos. O pastor Gleidson já orou, mas eu gostaria de orar com vocês novamente. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor. Obrigado, meu Pai, por estarmos na Tua casa, na Tua presença, diante do Senhor. Meu Deus, é um privilégio poder Te louvar, Te adorar, Te bendizer e Te exaltar. Oh Deus, nós queremos neste momento ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Eu não sou nada sem o Senhor, eu dependo totalmente da Sua graça, da Sua misericórdia. Usa a minha vida nesta noite e que a Tua palavra encontre aqui corações abertos, corações férteis. Meu Pai, oh Deus, a Tua palavra é quem nos transforma, é a Tua palavra quem nos liberta. João nos disse isso: conhecereis a verdade vos libertará.
Então, por favor, que o Senhor possa, ó Deus, nos libertar um pouco mais nessa noite, que possamos ouvir a Tua palavra, ser alimentados por ela e sair daqui, ó Deus, aprendendo um pouco mais a respeito da Tua palavra, do Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, para a honra e glória e louvor do Teu nome, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Queridos, nossos conceitos a respeito de Deus e o nosso relacionamento com Ele determinam sobre todas as coisas deste mundo. O mundo tão agitado do qual nós vivemos. E o nosso conceito a respeito de Deus determina também o nosso pensamento sobre o universo, sobre a palavra, sobre a vontade de Deus, sobre o pecado, sobre a fé e sobre a obediência. Ideias erradas sobre Deus, a respeito de Deus, nos leva a um tipo errado de vida. Se nós conhecemos Deus da maneira que nós temos que conhecer verdadeiramente, nós trilhamos um caminho rumo à verdade e rumo à vontade de Deus. Se nós temos um conceito errado de Deus, nós trilhamos um caminho errado, rumo a um destino errado. Qual a nossa visão sobre Deus? Qual a sua visão sobre Deus? Se eu te perguntasse e você pudesse me responder, mas eu gostaria que você respondesse para você mesmo. O que você tem na sua mente e no seu coração sobre Deus? Quem é Deus para você? Quem é Yahvé para você? Quem é o Senhor Jesus para você? É um Deus capitalista? É um Deus triunfalista? Quem é Deus para nós, queridos? Quem é o Senhor para mim? Quem é o Senhor para você? Em outras palavras, a teologia, o conhecimento correto de Deus é essencial para termos uma vida plena neste mundo, para vivermos os propósitos que Deus tem para nós. Davi, ele contemplou Deus e escreve então o Salmo 139, cuja mensagem não pode ser outra a não ser nos incentivar a permanecer nesse relacionamento correto com Deus, de um Deus que é soberano, de um Deus que é cuidadoso, de um Deus que conhece a gente mais até do que nós mesmos. O infinito conhecimento de Deus, a sua presença universal, nada se esconde dele. Cada pensamento, cada palavra, cada ato, as trevas não se encobrem perante Deus. O verso 23 e o verso 24, então, uma oração importantíssima, que fala de um Deus infinitamente cuidadoso, um Deus que cuida de mim e de você. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Um Deus infinitamente cuidadoso, que em primeiro lugar, nos conhece intimamente, e logo nós não podemos enganar Deus. Davi está dizendo isso, do verso 1 ao verso 6, Davi fala isso: Senhor, Tu me sondas e me conhece, sabe quando eu assento, sabe quando eu levanto. O verbo sondar significa examinar com grande empenho, cuidado e profundidade. O povo de Israel usava esse termo para descrever uma escavação profunda. Às vezes nós ficamos imaginando, Deus nos conhece, e Ele nos conhece profundamente. As pessoas, elas veem simplesmente a nossa aparência. O povo naquela época usava também esse termo para uma investigação de uma causa legal, pois Deus conhece você profundamente. A escavação de Deus dentro de nós, ela é profunda. Os nossos amigos veem a nossa aparência, mas Deus vê o nosso coração, e nós não podemos enganá-lo. Muitas vezes nós achamos que enganamos Deus, mas nós não conseguimos. Adão e Eva tentou enganar o Senhor e não conseguiu. Caim tentou enganar o Senhor e não conseguiu. E todos eles descobriram que Deus sabia tudo, absolutamente tudo a respeito deles. Muitas vezes nós tentamos enganar o Senhor. Muitas vezes nós tentamos
esconder do Senhor achando que Ele não está vendo. Talvez a gente esconde algo no coração, lá no fundo, uma mágoa, uma tristeza, algo que não foi ainda curado, e a gente não deixa nem Deus tocar, porque nós temos que esconder de Deus também, porque é algo que me machucou muito. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus conhece seu coração, Ele sabe das mais grandes alegrias, e também das mais profundas tristezas que existe dentro de você. Deus sonda você no mais profundo. O verso número 3, o esquadrinhar que Deus está dizendo aqui, que Davi está falando, descreve um ato de selecionar grãos. O termo sondar, no versículo 23, se refere a testar um metal. É muito mais do que a gente imagina. O verso 2, o termo saber, o verbo saber, significa distinguir, significa discernir com entendimento. Não é um conhecimento raso. Nós sabemos hoje com a tecnologia de muitas coisas, mas às vezes o nosso conhecimento a respeito daquilo é raso. Mas Deus não conhece a gente rasamente falando. Deus conhece a gente profundamente falando. Deus conhece o seu coração no mais íntimo. Ele esquadrinha você. Deus sonda você. E o fato de Deus nos conhecer por completo está afirmado aqui no Salmo de número 139, no verso 1, no verso 2, no verso 4, no verso 14, no verso 23. Ele conhece as nossas ações, Ele conhece as nossas situações, os nossos pensamentos, Ele conhece os nossos costumes, as nossas palavras, as nossas motivações. Deus conhece cada atitude nossa, cada reação nossa, cada comportamento Ele conhece. Ele sabe de todas as coisas. Hebreus 4, versículo 13, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Além de Deus nos ver, nós iremos prestar contas para Ele um dia. Não há nada que possamos esconder do Senhor. Tudo está descoberto, tudo está aberto diante dos seus olhos, e todos nós teremos que prestar contas a Ele. Deus nos vê aonde ninguém mais nos enxerga. Ele está ali, presente. Davi ainda continua dizendo, Ele nos cerca por trás, por diante, Ele coloca as suas mãos. Olha que interessante, o termo traduzido por cercar, significa guardar um objeto valioso. Então não é simplesmente nos ajudar a não cair ou a não tropeçar. O verbo significa guardar um objeto valioso. Porque você tem valor para Deus. Nós somos valiosos para Ele. Nós não somos simplesmente criaturas. Nós somos pessoas criadas para se relacionar, para ter um relacionamento com o Deus Todo-Poderoso, com o Criador, com aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Esse é o nosso Deus, aquele que tem uma intenção enorme no coração de estar conosco, de caminhar conosco e fazer com que a gente chegue no nosso objetivo, que é o seu querer, a sua vontade, os propósitos de Deus, aquilo que Ele tem para mim e para você, em nome de Jesus. Se você não sabia, você está sabendo agora. Deus não é enganado por nós. Ele sabe de todas as coisas. Deus conhece você. Deus sabe o que você pensa. Deus sabe o que você fala. Deus sabe o que você faz. E Deus sabe aquilo que você ainda irá fazer. Ele te conhece, querido irmão, querida irmã, querido visitante. Ele te conhece. Ele sabe, Ele conhece o seu coração. Ele quer levar você para o centro da vontade dEle, o querer dEle.
O Deus infinitamente cuidadoso, em segundo lugar, Ele está do nosso lado constantemente, nós não podemos escapar dEle. A partir do verso 7 em diante: para onde eu irei? Para onde eu poderia escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se subo aos céus, lá estás. Se desço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe a nosso respeito. Não adianta a gente querer fugir dEle, se esconder dEle. As rotas de fuga perante Deus são inúteis. Se você vai para o céu, Deus lá está. Se você vai para o Sheol, o reino dos mortos, Deus lá está também. Se viajamos leste ou oeste pela velocidade da luz, Deus nos conduz em sua mão, pois Ele é soberano. Não podemos nos esconder, nem mesmo nas trevas, pois o Senhor, mesmo nas trevas, não existe trevas, se torna luz para Ele também. Deus deseja nos guiar, queridos, pois o plano de Deus para mim e para você é ideal. A palavra de Deus diz isso: o homem faz planos, mas a resposta deles vem do Senhor. Se desejamos então cumprir o amor de Deus, cumprir os propósitos de Deus para viver este amor, precisamos da presença de Deus em nós, pois Ele é sim infinitamente cuidadoso. E quantas vezes nós tentamos fugir de Deus? Quantas vezes nós tentamos fugir dos propósitos de Deus? Quantas vezes nós ouvimos Deus falar conosco, mas nós não aceitamos e vamos fugindo. A gente faz igual Jonas. A gente tenta fugir, e Deus nos coloca dentro do grande peixe, nos joga na praia de novo. E muitas vezes Deus está falando, e a gente tentando fugir dos propósitos de Deus. Nos fazemos de desentendidos. Não é comigo. Deus não está falando comigo, está falando com Beltrano, Ciclano. Talvez agora você está falando isso. Existe esse jargão, né, no meio dos cristãos. Se irmão fulano de tal estivesse aqui. Não, Deus está falando com você. Deus quis que você ouvisse essa palavra. Se Deus quisesse que o fulano ou Beltrano ouvisse, Ele traria o fulano ou Beltrano aqui. Mas Deus está falando comigo e com você nessa noite. Em terceiro lugar, o Deus infinitamente cuidadoso é um Deus que nos criou maravilhosamente, e nós não podemos ignorá-lo. Não tem como olhar para a criação de Deus e ignorar aquilo que Ele fez, aquilo que Ele faz. O Senhor, Ele fez mais do que criar e formar um corpo. Ele também planejou e definiu os nossos dias. Verso 16: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. O Senhor sabe, Ele conhece você, Ele sabe de tudo que você passou, enfrentou, e tudo aquilo que você ainda irá passar e irá enfrentar. É bem provável que isso inclua a extensão da vida e as tarefas que o Senhor determinou e definiu para nós realizarmos. Não se trata, queridos, de simplesmente de uma forma de fatalismo ou de uma predestinação insensível, não. Pois aquilo que somos e aquilo que Deus tem planejado para nós vem do coração amoroso do Pai. É o melhor para mim e para você, sempre. Deus tem sempre o melhor para nós, por mais que muitas vezes nós não entendamos isso. Deus sempre tem o melhor para nós. Como ignorar então aquilo que Deus fez, a vida extraordinária,
Temos que entender que a vida não é uma prisão, mas sim uma peregrinação emocionante. E o Senhor nos preparou, e o Senhor tem dado a nós para vivermos essa vida tão maravilhosa, abençoada. A nossa responsabilidade então é nos entregar ao Senhor diariamente, é viver os propósitos de Deus diariamente, é meditar sobre os seus pensamentos, pensamentos esses que se encontram na sua palavra, todos os dias, meditar na sua lei, dia e noite. Deus tem pensado em nós, e nós temos pensado em Deus? Será que nós temos priorizado viver o querer e a vontade de Deus? A pensar no propósito da nossa criação, criação essa maravilhosa, a saber que Deus nos criou para glorificarmos. Como nós temos feito isso? Como temos glorificado a esse Deus? Como temos glorificado a esse Deus na nossa comunidade? Como temos glorificado a esse Deus no nosso trabalho? Como temos glorificado a Deus na nossa família? Como temos feito isso, se é que temos feito isso? Em quarto e último lugar, o Deus infinitamente cuidadoso é um Deus que nos julga retamente. Nós não podemos contestá-lo, pois Ele é justo. Deus é justo. O verso 19: quem dera matasse os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos, porque falam de mim com maldade, eles em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações, e vê se há em minha conduta algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Queridos, se nós não podemos enganar Deus, nós não podemos escapar dEle, nem ignorá-lo, o mais sensato é obedecer a Ele. O mais sensato é viver os teus propósitos. Mas existem aqueles que preferem contestar, existem aqueles que preferem não acreditar na sua palavra. Davi chamou essas pessoas de perversas, violentas, mentirosas, blasfemadoras, rebeldes, e se angustiou por causa delas. Os pecadores também causam profundas em Deus Pai, em Deus Filho, em Deus Espírito Santo. Com certeza e sem dúvida alguma é difícil amar os pecadores rebeldes e ao mesmo tempo aborrecer seus pecados. Mas nós precisamos saber que o Senhor nos ama, Ele ama a gente, somos pecadores. E muitas vezes nós queremos julgar essas pessoas, nós queremos fazer e cumprir com o papel de Deus muitas vezes. Mas cabe a nós simplesmente orar, assim como Davi orou, e deixar nas mãos de Deus, e sempre orarmos: Senhor, que venha o Teu reino. E quando nós oramos isso, nós estamos pedindo que o Senhor julgue os perversos, mas nós estamos deixando isso nas mãos de Deus, e não nas nossas mãos, porque isso não cabe a nós. Davi então, porém, encerra a oração pedindo: Senhor, sonda o meu coração, porque o Senhor conhece as minhas ansiedades, o Senhor conhece as minhas inquietações, as minhas preocupações. Me perdoe e conduza-me ao centro do Teu querer e da Tua vontade. Ele fala: guia-me pelo caminho eterno. Vê se há em mim algum caminho mau, ou vê se há em mim alguma conduta que te ofende, e guia-me pelo caminho eterno. A melhor coisa a fazer, queridos, é viver o querer de Deus, é deixar o Senhor nos esquadrinhar, é deixar o Senhor nos sondar.
jamais contestar aquilo que Deus tem feito. Deus tem o que há de melhor para nós. Sempre, sempre o que Deus faz é o melhor para nós. Deus tem o melhor para você. O Deus infinitamente cuidadoso, para concluir, nos conhece infinitamente, nós não podemos enganá-lo. O Deus infinitamente cuidadoso, Ele está do nosso lado constantemente, nós não podemos escapar dEle. O Deus infinitamente cuidadoso é um Deus que nos criou maravilhosamente, nós não podemos enganá-lo. E o Deus infinitamente cuidadoso é um Deus que nos julga retamente, nós não podemos contestá-lo. Deus sonda você, Deus conhece você. Eu não sei de que forma que você entrou aqui nesta noite, talvez triste com Deus, chateado com Deus, ou com alguém, ou com você mesmo. Mas eu quero dizer para você que Deus sonda o seu coração, Deus sonda a sua vida, Deus sonda a sua casa, Deus sonda a sua família, Deus sonda tudo o que cerca você. Deus conhece você e Deus ama você. Feche os seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, Davi está nos dizendo que o Senhor sonda o nosso coração, e isso é fato. O Senhor nos conhece, o Senhor conhece o nosso íntimo, o nosso profundo, o Senhor conhece, ó Deus, aonde nós nem mesmo conhecemos muitas vezes. O Senhor nos conhece, o Senhor nos sonda. Meu Deus, o Senhor conhece os corações que estão aqui nesta noite. O Senhor sabe de que forma que eles se achegaram aqui. O Senhor sabe de que forma que eles adentraram a tua casa nesta noite. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que a tua palavra vá de encontro com esses corações. Palavra esta que muda, palavra essa que transforma, palavra essa que liberta, palavra essa que nos faz a cada dia pessoas melhores. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, neste momento, nesta noite, ó Deus, colocar, Senhor, no coração dessas pessoas, que o Senhor é um Deus infinitamente cuidadoso. Corações que estão tristes, corações que estão magoados, corações que estão chateados, corações que estão desacreditados deste cuidado do Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, em nome do Senhor Jesus, através da tua palavra, ó Deus, mostrar para este coração que o Senhor continua sendo o mesmo Deus, um Deus infinitamente cuidadoso, pois o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Meu Pai, que a tua palavra mude, molde e transforme a cada dia mais os nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos e em nome do Senhor Jesus te agradecemos. Amém e amém. Amém, queridos. Aplaude o Senhor Jesus bem forte. Amém. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Que Deus possa abençoar a vida dessa igreja, a vida do pastor Gleidson, em nome do Senhor Jesus. Amém.